Bom dia, meus amados, tudo bem? Hoje nós estamos aí em mais um dia de leitura do livro de Deuteronômio e hoje nós começamos lendo o capítulo 16 e vamos ler o 17 e 18. Na verdade, vamos comentá-lo, espero que você tenha lido esses 3 capítulos e que o Senhor já tenha te abençoado nessa leitura. Caso você não leu, eu quero te encorajar, mesmo depois de ter ouvido essa exposição, que você procure ler esses 3 textos, porque eu tenho certeza que você pode ainda encontrar mais riquezas ainda, caso você se debruce sobre o texto. Vamos lá. O capítulo 16 começa falando sobre a celebração da Páscoa. Fala em qual mês ele deveria ser celebrado. E o mês aqui é o mês de Abib. O mês de Abib está ali entre março e abril. E era o mês que o Senhor libertou o povo lá do Egito. E o texto, eu quero ler ali a porção a partir do verso 3 em diante. Na versão parafraseada da mensagem diz assim, sobre as ordens dadas para esse dia. Não comam pão fermentado com o sacrifício. Durante 7 dias, comam pão não fermentado, o pão da aflição. Ou seja, aquele pão bem fininho, pão que não tinha aquela massa, pão praticamente uma folha. Por isso é chamado ali de um pão da aflição, um pão que não tem o tamanho que eles costumavam comer. Mas ele vai dizer o porquê, ele vai dizer assim, porque vocês saíram do Egito com pressa. Esse pão ajudará vocês a manter na memória, por toda a vida, a condição de vocês quando saíram do Egito. Não deverá haver nem vestígio de fermento em lugar algum por 7 dias. E não deixem o resto de carne que vocês sacrificaram à noite para a manhã seguinte. Não sacrifiquem a Páscoa em nenhuma cidade das cidades concedidas a vocês pelo Eterno, o seu Deus, a não ser naquela que ele tiver designado para adoração. Só ali poderá ser oferecido o sacrifício da Páscoa, ao anoitecer e depois do pôr do sol, marcando a hora da sua partida do Egito. Cozinhem o cabrito e comam no lugar designado pelo Eterno. Ao raiar do dia, cada um deverá voltar para a sua tenda. Queridos, eu acho muito lindo essa palavra que ele dá sobre o pão. Ele vai dizer que o pão deveria servir para manter na memória, para ajudar a manter na memória qual era a condição quando eles saíram do Egito. Todos os meses, ou em algumas igrejas, nem todos os meses, ou às vezes até mais do que uma vez no mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor tem esse papel de manter em nossa memória. Jesus diz, em memória de mim. Ou seja, durante toda a ceia, o principal sentimento que deve haver no coração de um cristão, na nova aliança, é justamente a memória. E qual a memória? A memória do que o Senhor fez por nós. Eles lembravam que na noite que o anjo da morte passou sobre o Egito, o sangue de um cordeiro estava ali nos umbrais e o anjo da morte não pôde tocar em casa alguma que estava marcada com sangue. E eles se lembraram, porque a palavra Páscoa significa passagem, que todos os anos, por toda a história do povo hebreu, do povo israelita, eles celebravam esse dia da Páscoa se lembrando, um dia um anjo da morte passou e nós não éramos diferentes do povo egípcio, porque nós éramos maus, mas o Senhor nos deu condições de sobreviver, porque o sangue de um cordeiro estava sobre os umbrais de nossas portas e nós estávamos ali celebrando o Senhor enquanto Ele estava nos livrando. Então essa é a mesma mensagem da ceia, né? Quando nós vamos ali tomar a ceia, não é motivo de tristeza, é motivo de celebração. E nós começamos a celebrar que nós não somos diferentes das pessoas, de ninguém. Somos pecadores e passamos por tantas lutas, mas que o sangue de um cordeiro foi passado sobre nossas vidas e isso nos garantiu a vida. E esse é o motivo de alegria, eles deveriam manter essa mesma alegria. Depois ele fala sobre mais 2 festas. A segunda festa que ele vai falar depois da Páscoa é a festa das semanas. Ela é conhecida assim, mas ela também é conhecida com um nome muito ouvido nos nossos dias. Ela também era conhecida como Festa do Pentecostes. Ficou muito conhecida nos nossos dias, né? Justamente por sabermos da história de que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos que estavam ali aguardando justamente no dia dessa festa. Ele vai falar também sobre a festa das cabanas, e ele vai falar que essa festa deveria ser celebrada durante 7 dias, depois de ajuntarem a colheita da eira e da prensa de uvas. Ele vai dizer assim, alegrem-se nessa festa, vocês e seus filhos e seus escravos, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram com vocês. Celebrem esta festa para o Eterno, seu Deus, durante 7 dias, no lugar designado por ele, porque o Eterno abençoou a colheita e o trabalho de vocês. Portanto, façam uma grande festa e celebrem de verdade. Eu queria
poder falar com vocês um pouquinho sobre duas porções aí sobre essas festas, né? Antes de nós passarmos para as festas da cabana, eu anotei aqui no capítulo 10, no verso 10 do capítulo 16, um verso dizendo assim, ó: e celebrarás a festa das semanas, ainda falando sobre a festa de Pentecostes, tá? Que na verdade é a festa das semanas aqui, relatada assim como festa das semanas. Ele vai dizer assim: celebrarás a festa das semanas ao Senhor, o teu Deus, com ofertas voluntárias na tua mão, segundo o Senhor, teu Deus, te houver abençoado. Aqui mostra um padrão bíblico de oferta. A oferta, ela sempre segue um padrão da proporcionalidade. É sempre proporcional ao que Deus te deu. É por isso que Jesus, ele enfatiza a grandeza da oferta da viúva lá na frente, porque ela deu do que ela tinha, ela deu tudo que tinha. A moeda era tudo que ela, da pobreza dela, ela deu tudo que tinha. Por isso a oferta dela chamou mais atenção que a oferta das pessoas que eram ricas e deram valores maiores, mas que proporcionalmente era muito inferior à oferta da viúva. Aqui ele está dizendo que a oferta tinha que ser conforme o Senhor mandou. Sobre a festa das cabanas, eu quero ler aqui num comentário bíblico que diz assim: a celebração do outono para comemorar a colheita de azeitonas, uvas e outros frutos do verão não eram incomuns no Oriente Médio. Isso está associado ao estilo de vida nômade, em conjunção com o êxodo, mas as habitações temporárias nos campos podem ter sido adequadas durante o período da colheita, ou seja, teve que mudar ali um pouco porque eles iam colher. E ele diz sobre a alegria ser completa no verso 15. O tom da alegria tem faltado em muitas das celebrações do povo de Deus da nova aliança. É interessante que ele vai falar sobre esta alegria, né, que o Senhor cobrava como regra do povo da primeira aliança e que hoje nas nossas festas falta um pouco. Nós não nos alegramos tanto assim. No verso 18 e 19 ele vai falar sobre juízes e oficiais, sobre qual deveria ser o comportamento deles a respeito da nação. Vou ler aqui verso 18, 19 e 20, que diz, ainda estamos no 16. Designem juízes e oficiais organizados por tribos em todas as cidades que o Eterno seu Deus der a vocês. Eles deverão julgar o povo de forma justa e honesta. Não deturpem a lei, não tenham favoritos, não aceitem suborno. Suborno cega até mesmo um homem mais sábio e corrói as melhores intenções das pessoas. O direito, desejem apenas o que é direito. É a única maneira de viver de verdade e possuir a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Depois ele vai falando sobre algumas outras regras. Eu quero enfatizar algo aqui muito interessante. Ele começa a falar aqui do verso 17 sobre pecados que as pessoas cometem e precisam ser investigados e dependendo do resultado da condenação, essa pessoa deve ser executada. Aí ele vem no verso 6 e 7 fazendo uma observação. Ele diz: mas será preciso o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa seja executada. Ninguém pode ser executado pelo testemunho de uma única pessoa. As testemunhas deverão jogar a primeira pedra na execução, depois o resto da comunidade participará. Vocês precisam eliminar o mal da sua comunidade. Ontem nós lemos, quando ele está dizendo que se até sua esposa, o seu filho mais chegado, seu amigo mais chegado, tentar levar você para distante do Senhor, você deve ser o primeiro a atacar a pedra. É mais ou menos isso que ele está falando. Mas o que me chama a atenção, baseado nesse texto, fazendo aí um contraste com o texto de ontem, é que o texto de ontem não fala essa questão de uma pessoa só falar não vale, tem que ter mais do que uma testemunha. E isso enfatiza o propósito do texto anterior, que era justamente ser radical contra o pecado. Que aí lembra muito o texto de Jesus que nós falamos ontem, que se seu braço te fizer pecar, tem que arrancar o braço. Era mais ou menos, ele não é essa, a questão não é literal no sentido, vamos arrancar os braços, mas é mostrar que devemos ser radical e ninguém deve ser poupado dentro dessa radicalidade. Qualquer pessoa que esteja querendo nos levar para o pecado, essa pessoa deve ser erradicada da nossa comunidade, do nosso estilo de vida, porque elas trazem contaminação. Depois que nós passamos lá da porção, chegamos na versão 17, no verso 14, eu achei aqui muito interessante. Porque aqui o Senhor já sabia que quando eles entrassem na terra, em algum momento eles iam pedir um rei. E ele começa a dar algumas instruções sobre esse rei, que me chamaram muito, muito atenção.
Vamos ler aqui a partir do verso 14, ele diz assim: se depois de entrar na terra, lembrando que nós já estamos no capítulo 17, tá? Se depois de entrar na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, e depois de tomar posse dela e se estabelecer, surgir a ideia, vamos eleger um rei sobre nós, como as nações ao redor de nós, aceitem o rei que o Eterno escolher. Escolham um rei entre os homens do povo israelita, não elejam um rei, um estrangeiro, mas só alguém do povo. E tomem cuidado para que ele não construa uma máquina de guerra para si, acumulando cavalos e carros de guerra. Até aqui, para mim, estava bem genérico ainda a informação. Mas ele entra aqui e me chamou muito a atenção esse trecho. Ele vai dizer assim: ele não deve enviar emissários ao Egito para buscar cavalos, porque o Eterno disse a vocês, nunca mais voltarão para lá. Cuidem também que ele não monte um harém, colecionando mulheres que o desviarão do caminho estreito. Cuidem ainda para que ele não acumule muita prata e ouro. Queridos, não tem como não lembrar do rei Salomão aqui lendo essa frase, porque lá em Crônicas, 2 Crônicas 1, o verso 16, ele diz assim: os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei compravam. Aqui, lá em Crônicas, lá ele está falando, tá fazendo um relato, né? Não um juízo de valores sobre as atitudes de Salomão. Ela só está dizendo o que ele fazia. Mas ele não só comprava cavalos do Egito, como também montou para ele um harém. Então, e aí você fala assim, Mateus, mas será que é por isso que Salomão caiu? Não, nós sabemos que isso aí levou ele a cair. E o que o texto está dizendo assim? Colecionando mulheres que o desviarão do caminho estreito. E se você ler o relato da queda de Salomão, é justamente essa, porque as muitas mulheres fizeram ele se desviar do caminho estreito. Agora, como que tinha que ser feito para que não acontecesse isso? Olha que o verso 18 vai dizer: eis o que precisa ser feito. Quando tomar posse do trono do seu reino, a primeira coisa que ele deverá fazer é confeccionar para si uma cópia dessa revelação no rolo, que deverá ser feita sob a supervisão dos sacerdotes levitas. O rolo deverá permanecer ao lado dele o tempo todo e ele deverá estudá-lo todos os dias para que aprenda a temer o Senhor e viver em obediência reverente a essas leis e regulamentos. Ele não deverá cair na armadilha do orgulho e da arrogância, alterando os mandamentos ao seu bel prazer para adaptá-los aos seus propósitos ou elaborando uma versão própria. Se ler o livro e aprender seu conteúdo, ele terá um reinado longo como rei de Israel e seus filhos também. Queridos, olha como a Bíblia é maravilhosa. Nós estamos falando aqui de muito tempo, mas muito tempo antes de Salomão. Antes de Samuel ficar triste porque o povo pediu um rei, né? Samuel ficou tão triste porque o povo pediu um rei. E aí Deus foi lá e deu Saul para eles, depois Davi, depois Salomão. Já estava aqui escrito bem antes que isso iria acontecer. Inclusive quais seriam as quedas desses reis. Capítulo 18 ele começa falando sobre os levitas. Ele dizendo que eles não teriam herança na terra. Olha, vamos ler como é um capítulo pequeno, eu quero ler algumas partes grandes dele. Capítulo 18, verso 1 em diante, na versão parafraseada da mensagem, diz assim: os sacerdotes levitas, que são toda a tribo de Levi, não receberão herança de terra, como o restante de Israel. A parte deles será as ofertas sacrificadas no fogo ao Eterno. Eles viverão disso. A herança de terra é para os outros irmãos, não para eles. O Eterno é a sua herança. O que os sacerdotes receberão do povo como parte de qualquer oferta de novilho ou ovelha será isto: a espada, a queixada, o estômago. Vocês também deverão dar a eles as primícias, ou seja, os primeiros frutos do cereal, os primeiros frutos da vinha, que era o vinho, o azeite, a primeira lã de suas ovelhas, porque o Eterno, o seu Deus, escolheu unicamente a eles e a seus filhos entre todas as tribos, para que prestem um serviço contínuo no nome do Eterno, o seu Deus. Se um levita mudar de cidade em Israel, ele tem o direito de se mudar para onde quiser, e vier ao lugar designado pelo Eterno para adoração, ele poderá servir ali, em nome do Eterno, com todos os seus irmãos levitas, que estiverem presentes e em serviço na presença do Eterno. Ele receberá uma porção de alimento igual a todos os outros levitas, mesmo que tenha dinheiro de venda de uma posse de seus pais. A partir do verso 9, ele vai dizer o seguinte:
Quando entrarem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não adotem um modo de vida abominável das nações que vivem ali. Mais um alerta. Não ousem sacrificar seu filho, não pratiquem adivinhações, nem magia, não façam presságios, nem pratiquem feitiçaria, não façam encantamentos, nem consultem espíritos ou mortos. Muito claro isso aqui para você também, não consultem espíritos ou mortos, para entrar em contato com os mortos. Os que fazem essas coisas são uma abominação ao Eterno. É exatamente por essas práticas abomináveis que o Eterno está expulsando essas nações. Nós já falamos isso lá no início. Nós lemos que o Senhor não era por conta da bondade do povo hebreu que o Senhor estava dando a terra, mas sim pelas práticas repugnantes dos povos que viviam lá. Por isso que aquela terra estava trocando de posse, porque alguém havia falhado. Assim como nós vamos ver ao longo da história, essa terra de novo voltará para a mão de outras pessoas por conta dos pecados do povo de Israel. O verso 15 e 16 diz assim: o Eterno levantará, olha que coisa linda, Moisés falando. O Eterno levantará um profeta para Israel que sairá do meio de vocês, do convívio dos seus irmãos, um profeta como eu. Ele aqui estava profetizando a respeito de Jesus. Ele está dizendo assim: dei todo o crédito a ele. Foi isso que vocês pediram ao Eterno, seu Deus no Horebe, no dia em que estavam reunidos na montanha, quando disseram: já não conseguimos ouvir mais o Eterno, não suportamos ver mais o fogo, vamos morrer. E o Eterno me disse: eles estão certos, disseram a verdade. Vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles. Eu direi o que ele deve falar e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvidos às minhas palavras transmitidas por ele vai acertar contas comigo. Mas qualquer farsante que se apresentar como profeta, que alegar dizer em meu nome algo que eu não autorizei, ou falar em nome dos outros deuses, esse profeta terá que morrer. E ele termina dizendo que a forma de identificar um verdadeiro profeta é testando se o que ele falou realmente acontece, ou avaliando se a mensagem que ele trouxe de fato é verdadeira e aquilo pode ser comprovado. Nós vamos lembrar de ontem também que ele diz que mesmo que esse profeta correto, por ter sido considerado correto, por ter falado algo que de fato aconteceu, mesmo ele terá que passar pelo escrutínio de nunca falar ou emitir uma opinião que afaste as pessoas de Deus. Queridos, essa porção de 3 capítulos hoje foram incríveis, com textos maravilhosos, mas se algo merece destaque, é justamente o fato desses textos apresentarem Jesus como alguém que viria, porque era justamente o que o povo precisava, porque o povo estava diante ali do Monte Horebe, enquanto o monte estava pegando fogo, os trovões, as pessoas tiveram medo e não suportaram mais ouvir a voz de Deus, pediram ali, na verdade, que Moisés intermediasse, ficasse entre eles e Deus, e é justamente diante desse pedido que Deus fala: eu vou mandar para eles aquele que eles precisam, um outro profeta, um profeta que eu vou enviar. E Moisés diz: semelhante a mim. E nós sabemos que ele estava falando de Jesus, porque aquele que se colocou entre nós e o fogo de Deus, aplacou, recebeu sobre si toda a ira de Deus, para que sobre nós recaísse o crédito de Cristo. Cristo não só te perdoou, ele não só apagou suas dívidas, ele também te justificou. Isso é transferência de crédito. Ou seja, ele está entre nós e Deus não só para receber de Deus a ira no nosso lugar, mas ele também está entre nós e Deus para oferecer a nós o seu crédito, a sua justiça, para que quando entrarmos na sala do trono, nós possamos entrar confiadamente, na certeza de que encontraremos misericórdia em tempo oportuno. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.